Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral, que assegure o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Não desprezes a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. Lembremo-nos da nutrição espiritual dos meninos e meninas, através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções em tempo oportuno, uma vez que desamparar moral e religiosamente a criança nas tarefas de hoje, será condená-la ao menosprezo moral de si mesma. Eduque e traçará linhas de caráter. Reeduque e estará retificando com muita probabilidade de êxito os deveres ontem negligenciados. Instrua e propicie recursos de ver. Se amá-los, porém, você fará algo mais, evangelizá-los-á. Evangelizar é redimir. Evangelizar uma criança é como honrar o mundo com a grandeza de deveres maiores, adornando o futuro de gemas valiosas. Quando você ensina, transmite. Quando você educa, disciplina. Mas quando você evangeliza, salva. Instruído, o homem conhece. Educado, vence. Evangelizado, serve sem cansaço, redimindo-se. Não se detenha, fitando esse pequenino que passa sem rumo, demandando o país do desespero. Recorde que muitos corações, em nome de um outro menino, estão trabalhando pela humanidade, evangelizando no presente aqueles que dirigirão o porvir. Sejam muito bem-vindos ao curso de preparação para evangelizadores da infância. É um prazer imenso estarmos juntos com vocês, compartilhando momentos valiosos onde conheceremos condições básicas e necessárias para a realização de um trabalho seguro, contínuo e disciplinado. Todo o conteúdo do curso será baseado neste livro, desenvolvido pelo Departamento de Evangelização Infantil da Aliança e editado pela editora Aliança. Gratidão a essa equipe que nos proporcionou este material rico em informação, orientação e esclarecimento. São pessoas que acreditam profundamente que a evangelização infantil é capaz de ajudar a criança na sua formação e no seu equilíbrio futuro. Fazem a diferença. Um passarinho me contou que vocês também querem fazer a diferença na vida das crianças. Então vamos lá, prepararmos-nos para esta tarefa tão importante que Jesus nos propôs: evangelizar. 3 tópicos serão abordados neste capítulo: conscientização sobre o trabalho da evangelização infantil, objetivos da evangelização infantil e finalidades do curso de preparação para evangelizadores. Vou passar agora a bola para a tia Sandra. Ela vai comentar sobre o primeiro tópico. Pega aí, tia Sandra. Opa! Nossa, que bola pesada, tia Rê.
é uma bola cheia de informações importantes e necessárias para o evangelizador. Vou segurá-la bem firme. Oi pessoal, tudo bem? Vou compartilhar essas informações com vocês, falando da conscientização sobre o trabalho da evangelização. Preparados? Vamos começar? Qual é o significado da palavra evangelizar? No dicionário, encontramos a seguinte definição: pregar qualquer doutrina ou ideia. Como cristãos, podemos dizer que evangelizar é divulgar os ensinamentos de Jesus. Então, logo deduzimos que a evangelização infantil é oferecer às crianças a oportunidade de conhecerem os ensinamentos de Jesus. Isto é importante, tia Sandra? Por que evangelizar? É muito importante, tia Rê. Estamos num processo de transformação moral planetária. A evolução espiritual de cada um vai determinar a nossa permanência no planeta. Conclui-se que todos, crianças e adultos, deverão melhorar-se moralmente para viver no mundo regenerador. No mundo onde o mal existirá, porém o bem prevalecerá. No livro A Força das Ideias, de Richard Simonetti, ele diz o seguinte: o grau de importância da orientação religiosa na formação moral da criança e jovem é tão importante quanto a formação profissional. E também que o homem do futuro terá uma característica fundamental: o respeito às leis divinas. Isto implica em conhecer essa legislação enunciada por Jesus. A evangelização infantil contribuirá para que a sociedade seja cristianizada no terceiro milênio. Então, evangelizar é indispensável. Eis aí a importância da evangelização. E a evangelização na luz do Espiritismo é importante? Muito importante. Divaldo Pereira Franco, se referindo à evangelização infantil na luz do Espiritismo, diz o seguinte: é de alta importância a tarefa da educação espírita nas novas gerações. Vai criar uma mentalidade sadia, porque ensinará a criança desde cedo que o berço não é o início da vida, é o começo do corpo, e o túmulo não é o fim da vida, é a porta de saída do corpo. Falando-lhe de reencarnação, situando no seu devido lugar a tarefa preponderante do cristianismo, a obra da educação das gerações novas preparará o mundo. Este é um mister de muita importância, que os espíritas não devem deixar à margem. Eis aí a importância do trabalho da evangelização no centro. Pensando bem, como é importante também o papel do evangelizador. Tia Sandra, diz pra gente como e por que ser evangelizador. Ser evangelizador, tia Rê. A tarefa desempenhada pelo evangelizador é um abençoado serviço de jardinagem espiritual. Palavras de Richard Simonetti. Tia Rê, as respostas a essas questões serão encontradas no fundo da alma, lá dentro do coração, e somente o evangelizador poderá ver. Se este sentimento não existir no fundo do seu ser, nunca será um evangelizador, pois é fácil ensinar a ler, a escrever, entretanto, não é fácil ensinar a perdoar, a dar, a construir. Porque, para transmitir esses sentimentos, é necessário que primeiro se tenha perdoado, dado e construído. É importante que o evangelizador tenha bons conhecimentos da doutrina espírita. É indispensável que tenha cursado a escola de aprendizes do Evangelho, ou esteja cursando e submetendo-se ao esforço da reforma íntima. E que se prepare, através do curso específico, para o trabalho. Não existem obstáculos para exercer esta tarefa. Basta ter vontade de servir na seara de Jesus,
com abnegação, fraternidade e amor, e que esteja aberto e receptivo ao estudo e às atualizações. Deve ainda respeitar, aceitar e procurar ajudar os companheiros em suas limitações. O contato com crianças de diversos meios sociais e outros credos será de grande valor para testemunhar a fraternidade. Sabe, tia Rê, para o bom desempenho da missão de evangelizar, é preciso que tenha moralmente uma conduta à altura do que prega. Senão, como ensinar às crianças o que ele mesmo não pratica? Nossa, tia Sandra arrasou, hein? E isso tudo vale a pena, não é, tia? Sim, e como? No encerramento do curso de evangelização em 1997, na mensagem recebida, contou-se uma história que aconteceu há muito tempo. Um certo velhinho, idoso, resolveu sair a caminhar pelo mundo, à procura de algo que nem mesmo ele sabia. Caminhou por muito tempo, mas devido à idade foi se cansando e chegou a um certo ponto que ele já não aguentava mais caminhar. Parou, sentou na beira da calçada, cansado que já estava, começou a desfalecer. E de repente, na sua memória, começou a vir lembranças boas. E a primeira lembrança dele foi de sua mãe querida, que lhe fazia carinho, que lhe pegava no colo. Lembrou-se também de seu pai, que ensinou o valor do trabalho. Lembrou-se de seus irmãos, dos momentos alegres, das brincadeiras e amizades. De repente, veio uma linda imagem na sua memória, que ele demorou a reconhecer. Seu coração se encheu de alegria. De quem era aquela imagem? Era da sua amada e boa professora. Ah, que saudade que ele tinha da sua professora. Foi essa professora que lhe ensinou a amar, a respeitar e esperar sua vez, a ouvir, prestar atenção, fazer silêncio e conversar. Foi ela que lhe mostrou que a vida não é somente as coisas que vemos, era muito mais que isso. Ah, que saudade da professora que ele tinha, pois muitas vezes era ela que lhe cobria de carinho quando ele chegava na escola triste, aflito pelas brigas que aconteciam na sua casa. O sorriso da professora lhe aquecia o coração, principalmente quando ela lhe dizia: vamos começar a aula, mas antes vamos fazer a prece. Ah, que saudades! De repente, ele fechou os olhos e partiu para o plano espiritual. Mas que surpresa grande! Quem estava do outro lado? A linda e amada professora, rodeada de tantos outros a quem Deus lhe dera a missão de educar, ensinar, de ser na terra a voz dos ensinamentos de Jesus. E esta mensagem termina dizendo assim: que a paz de Jesus envolva todos vocês, evangelizadores de crianças. Olha, tia Rê, refletindo a mensagem bem no fundo do nosso coração, veja como é importante ser um evangelizador. Então, que tenhamos em mente as palavras imortais de Francisco de Assis: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Que assim seja. Tia Sandra, quantas informações valiosas você nos trouxe. E não para por aí, tia Sandra, ainda tem mais. Vamos falar sobre o objetivo da evangelização infantil? Vamos sim. Tem vários objetivos da evangelização infantil. Vamos citar alguns? Educar para salvar,
oferecer recursos certos, justos, verdadeiros ao espírito recém-encarnado. Cultivar no espírito da criança o entendimento da prática das boas obras, da aquisição da moral e do saber. Por que educar? Vamos então assistir uma historinha que o tio Milton vai nos contar. Conta-se que Licurgo, célebre orador ateniense, foi certa ocasião convidado a falar sobre educação. Aceitou o convite sob a condição de lhe concederem 3 meses de prazo. Findo esse tempo, apresentou-se perante numerosa e seleta assembleia, que aguardava ávida de curiosidade as palavras do consagrado orador. Licurgo apareceu então, trazendo consigo 2 cães e 2 lebres. Soltou o primeiro cão e uma das lebres. A cena foi chocante e bárbara. O cão avança furioso sobre a lebre e a despedaça. Soltou em seguida o segundo cão e a outra lebre. O cão pôs-se a brincar com a lebre amistosamente. Ambos os animais corriam de um lado para o outro, encontrando-se aqui e acolá para se afagarem mutuamente. Ergue-se então Licurgo na tribuna e conclui: eis aí o que é educação. O primeiro cão é da mesma raça e idade do segundo. Foi tratado e alimentado em idênticas condições. A diferença entre eles é que um foi educado e o outro não. Extraído do livro O Mestre na Educação, de Vinícius Camargo. Vamos refletir. Como esperar um futuro melhor para a humanidade terrena se não cuidarmos de educar nossas crianças nos postulados do cristianismo puro? É preciso trabalhar no sentido de conscientizar o homem desde a sua infância. Para tal, se faz necessário preparar o terreno, adubando-o com bons nutrientes, para que a semente floresça, dando bons frutos, que por sua vez deixarão sementes de constituição mais sadia e robusta. Não basta a aquisição de intelectualidade para resolver as situações da vida. Sabe, tia Rê, é necessário o quociente emocional, educando e aprimorando os sentimentos, auxiliando a conquista da moral elevada, para que haja constante renovação espiritual no ser humano. Agora vem uma pergunta muito importante, tia Rê. Por que educar no centro espírita? Ah, mas quem vai falar sobre isto é a tia Valéria. Vou passar a bola para ela. Pega aí, tia Valéria. Obrigada, tia Sandra. Vamos lá. Por que educar no centro espírita? O que Jesus representa para nós? Jesus é o nosso mestre e Senhor. E ele nos disse: vós chamai-me de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. A missão do mestre é educar, não é? Evangelizar, portanto, é educar utilizando-se do evangelho como matéria de ensino. Assim, o trabalho realizado pelos centros espíritas junto à criança será sempre um trabalho educativo e deverá necessariamente utilizar-se do evangelho ensinado e vivido por Jesus, suficientemente esclarecido e explicado pela doutrina espírita. Por que o curso de preparação para evangelizadores foi criado? Porque sentiu-se a necessidade de uma preparação mais efetiva aos trabalhadores da evangelização infantil. O curso deve ser oferecido aos alunos das escolas de aprendizes do Evangelho logo após a implantação do trabalho de caravanas, pois é quando os alunos começam a ter contato com as famílias, com as crianças e sentem na pele a dificuldade que cada um tem. Dessa forma, mais voluntários também estarão preparados para o contato com as crianças, além de perceberem, através do curso, que todos podemos evangelizar. Basta nos colocarmos à disposição para aprender. Para que os evangelizadores possam dar às crianças aulas proveitosas e dinâmicas,
se faz necessário a capacitação de cada um, através da aprendizagem de matérias que tratem de assuntos relacionados com a educação e com a didática. Aprenderemos, porém, que o evangelizador não deve levar as respostas prontas. A moral da história, por exemplo. Ele vai conduzir a criança a refletir, a sentir e encontrar respostas, compreendendo intimamente o sentido e o significado dos ensinamentos. Por exemplo, a finalidade do professor na escola convencional é criar situações favoráveis que despertem a curiosidade e o interesse dos alunos, facilitando assim a aprendizagem e o seu crescimento. A finalidade do evangelizador não é diferente, porém, iluminando as crianças em direção ao conhecimento do Evangelho e às leis do plano divino, estando ele preparado através de técnicas e conhecimentos básicos de pedagogia, didáticas e psicologia infantil, além de estar trabalhando pela sua própria reforma íntima. Muitas vezes nos perguntamos, mas eu sou imperfeito, como que eu vou poder ser um bom evangelizador? Dando exemplo para as crianças que verão em mim um modelo a ser seguido. Diante disso, muitos se afastam inseguros. Sabemos, porém, que o Espiritismo é uma doutrina que nos coloca no dever de sempre caminharmos. E a cada passo dado no rumo da evolução e do aprendizado, surge a oportunidade de trabalho, tenho certeza disso, dentro do que a gente já consegue ajudar. Ninguém precisa ser perfeito para ser um bom evangelizador. O verdadeiro evangelizador é reconhecido não pela sua santidade, mas pelo esforço, dedicação e disciplina na reforma íntima e na busca de conhecimento, formando atitudes e desenvolvendo habilidades. Ah, como é bom aprender! Verdade, tia Valéria, o bom evangelizador deve sempre ir em busca de conhecimento e aprimoramento moral para direcionar as crianças até Jesus. No livro Lampadário Espírita, psicografado por Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, através da mensagem Ante a Mensagem Espírita, nos alerta sobre a renovação do ser. Vamos ouvi-la. Discípulo do Cristo, mediante a limpidez da mensagem espírita, não adies a própria renovação, encastelado nas paredes do convencionalismo ou retido nas algemas das paixões. Identificação com Jesus Cristo é avanço sobre a masmorra do eu, utilizando as ferramentas poderosas que se encontram ao alcance da vontade. Não postergues desse modo o momento da autossuperação. Oportunidade transferida, tarefa complicada. Examina os resultados do conhecimento espírita e verifica se entraste pura e simplesmente na doutrina ou se a doutrina encontrou porta de acesso para estabelecer-se no teu coração. Quando se entra na célula espírita, trava-se contato com o fenômeno mediúnico, com programa de estudos, com diretrizes e assistência aos necessitados, com as fichas de compromissos com a sociedade, mediante uma taxa módica, com pessoas, com opiniões. Quando, porém, a mensagem espírita penetra o coração e se enraiza na mente do discípulo, o panorama é diverso. Os painéis mentais e as emoções de imediato se transformam, banhando-se na paz. O discípulo não se aborrece com as ofensas, nem se melindra com os incidentes comuns à espera de ação onde se encontra. Não se acumplicia com o erro, nem se subordina às imposições subalternas. Não se entorpece na ideia negativa, nem se precipita no entusiasmo apaixonado. Compreenderás, por fim,
que o discípulo da mensagem espírita, quando chega ao núcleo de tarefas, é somente mais um na estatística da casa. Quando, porém, a mensagem espírita penetra em alguém e o transforma, esse aprendiz se faz um festival de bênçãos, espargindo seu perfume em nome da vida abundante, em favor da humanidade toda, que ruma para a vida maior. Evangelizar não é difícil, é apenas trabalhoso. Que mensagem esclarecedora, muito significante. Evangelizar não é difícil, é apenas trabalhoso. Mas é um trabalho gostoso, gratificante, um trabalho de amor. E é com essa mensagem que encerramos o estudo deste capítulo. Eu sei, a saudade vai bater em nossos corações, mas temos muito mais a aprender. Mas antes de ir embora, vou pedir um favor. Sabe aquela bola colorida que estávamos passando, cheia de informações? Então, ela sumiu. Ela sempre faz isso. Quando ela conhece pessoas novas, ela vai até elas. Então, se vocês a encontrarem, por favor, cuidem dela com muito carinho. Que Jesus ilumine a todos. Nós nos despedimos com uma música. Cante conosco. Um beijo no seu coração. O nome de Jesus é doce, traz gozo, paz e alegria. Cantando esta melodia, Jesus, Jesus, Jesus. Subindo para o céu eu vou. Tristeza não vai comigo, porque Jesus já me libertou. Joguei a tristeza fora, em paz agora, contente estou. Dê um sorriso só, sorriso certo, sorriso aberto, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, oi, vai acolá, mas de novo levante e continua a cantar. Mas de novo levante e continua